Um dos grandes temas da filosofia, de sua história, e ao mesmo tempo um dos grandes problemas com que qualquer pessoa envolvida com filosofia se depara, é o da unidade, da busca pela unidade, seja ela de qual natureza for, em que âmbito for da realidade. Esse problema é muito visível, é um dos pontos de partida e um dos pontos de chegada da lógica da filosofia, essa grande obra de Henrique Weil. No vídeo anterior, em que eu lhes dava alguma notícia de alguns elementos desse curso, Iniciação à Filosofia com Henrique Weil, que começará amanhã, né, ainda está em tempo de se inscrever, né, quem quiser. No último vídeo eu falei um pouco a respeito dessa busca da unidade como busca pela formalidade, pela coerência, pelo confronto com o que cada filósofo encontra, inclusive em si mesmo, né, como elementos antifilosóficos, no sentido de arredios à unidade, à formalidade, à exigência de coerência, enfim, à universalidade. Weil leva muito longe a exigência moral de natureza kantiana quanto à atividade filosófica. O filósofo para Weil necessariamente terá de se empenhar para ser não indivíduo particular apenas, mas ser também indivíduo que anuncia de algum modo em seus atos, em suas ideias, a universalidade, a unidade. Esse processo de busca da unidade tem uma certa história. Muitos filósofos, alguém poderá dizer, se insurgiram contra a ideia de que a filosofia seja basicamente ou tenha basicamente algo a ver com a busca de certas delimitações que são ao mesmo tempo, óbvio, como sugere o léxico, limitativas, mas abrangentes, como a ideia de ser. Ser, vocês sabem, irá se aplicar a seres particulares, mas também à universalidade dos seres. Haverá diferentes compreensões acerca de como se predica ser acerca de diferentes seres. Inclusive, esse é um problema quase que escolar, né, ou pelo menos escolástico da história da filosofia, o problema da univocidade do ser. Mas, como eu dizia, nem todos parecem partilhar desta ideia de que a unidade deve sempre ser buscada nesses diversos níveis, desses diversos modos de predicá-la. Inclusive, o sucesso da obra de Deleuze, em grande medida, foi por conta do seu rechaço a essa lógica da presença, lógica da afirmação, lógica da tautologia, em algum sentido. E vários outros autores, ele não foi o primeiro e tampouco foi o último, a construir sua obra com base nesse rechaço. No entanto, Weil compreende que mesmo esse rechaço é parte do esforço, é parte do confronto
do vai e vem próprio à filosofia entre formalidade e violência. Se essa oposição lhe parece estranha, gratuita, peço que dê uma olhada no vídeo anterior, onde já falo um pouco do que Weil compreende por violência. É algo mais abrangente que, que aquilo sugerido pelo uso corrente da palavra. É verdade também que o próprio Weil reconhece que muitos dos riscos da violência contra o esforço filosófico, que acabam por restringi-lo, muitos desses riscos vêm justamente do esforço de fazer valer contra o outro, ou mesmo contra a realidade, uma certa unidade formal alcançada pelo filósofo. E aí ele começa a construir campos de concentração, começa a repetir o século XX, vamos dizer assim. No entanto, quem se atira ao esforço filosófico terá sempre de lidar com o fato de que o seu próprio esforço de articular uma certa ordem do seu modo de ser passará, necessariamente pelo problema da unidade. De maneira tal que o problema da unidade não é apenas um problema da filosofia, não é apenas um problema da história da filosofia. Ele é o veio central, ele é o canal, digamos, pelo qual a filosofia se faz. Na página 103 da edição brasileira de Lógica da Filosofia, há um parágrafo ao fim da página fundamental, no qual, de forma muito direta, Weil se refere à unidade da filosofia e da história da filosofia. Aqui ele já precisa falar de unidade da filosofia, porque se reporta a este fato que mencionei há pouco, que mesmo aqueles que rechaçam a ideia de unidade, mesmo aqueles que cindem as discussões de diversas filosofias frente à realidade, a ponto de suporem que não seja sequer legítimo falar em realidade, como algo que se pode ter incontroversamente, se possa trazer incontroversamente à consciência de maneira clara, direta e específica, mesmo estes, como dizia, estão envolvidos no fluxo da discussão ou do embate com diferentes níveis e diferentes modos de unidade de experiência. Então existe uma unidade da filosofia, a qual é dada em grande medida pelos problemas gerados pela ideia de unidade, que é a ideia fundamental da qual várias outras nascerão. Universalidade, absoluto, Deus, alma eterna, vários outros elementos, a rigor incontáveis. Então, a unidade da filosofia e da história da filosofia. Não há filosofia sistemática, diz Weil, separada da tomada de consciência por parte
da filosofia, que houve uma opção, por parte de filosofia, houve uma opção um pouco estranha da tradutora, é, mas, enfim, é possível. Mesmo eu dei uma olhada no original, mas aqui, mesmo para uma leitura direta, fazemos rapidamente um ajuste, né? Não há filosofia sistemática separada da tomada de consciência por parte ou da parte da filosofia de sua própria história. Ou seja, o próprio exercício sistemático da filosofia é impossível sem que o filósofo, né, obviamente aquele que está realizando, está levando adiante a filosofia, sem que ele próprio tome consciência da história daquela sua atividade. E mais, continua Weyer, a filosofia só se compreende em sua história e nada é senão essa tomada de consciência. Até mesmo quando o discurso sistemático o esquece e o nega. Isso porque a filosofia nada mais é que o discurso do homem concreto, do indivíduo, entenda-se, do indivíduo que optou pelo universal. Opção, como vai discutiu antes, que é irracional num primeiro momento. Weil inicia o livro questionando a ideia de que o homem seja um animal racional. Ele até brincará, uma verdadeira butada, dizendo que o homem é racional, mas os homens, né, não são particularmente razoáveis. Né? Então, há sempre a opção de distanciar-se maximamente dessa capacidade particularmente humana da racionalidade, da formalidade, da busca da coerenciação da experiência numa unidade. Há sempre essa opção. A filosofia, ela não é, num primeiro momento, uma obrigação, não é algo que desponte como necessidade no horizonte da experiência. E disso tratei, permitam-me reportar-me novamente, no vídeo anterior. Dei uma olhada lá acerca dessa necessidade da filosofia, a ideia de que só se faz filosofia porque é necessário. E lá também defendo rapidamente a ideia de que este livro de Weil é um bom modo de, para muita gente, pegar no tranco de novo quanto à necessidade da filosofia e até ter uma sensibilidade para perceber quando está diante de filosofia que precisava de fato existir e por isso é filosofia mesmo, e quando está diante, ao contrário, de ideias mais ou menos interessantes, articuladas de algum modo, com tintas filosóficas, com termos filosóficos, mas que não são coisa necessária e, portanto, não participam ou participam muito mal da unidade da filosofia de que Weil fala aqui. Então, o trajeto do filósofo, daquele que optou pela universalidade, vai de uma irracionalidade primeira a uma afirmação última que não é apenas, não é meramente filosófica. Ela, de alguma maneira, vai além da própria formalidade, mas disso não é possível falar agora. Há muitos elementos subtendidos para chegar até lá. E vários desses elementos são as categorias, né, que historicamente filósofos foram elaborando para dar formalidade conceitual às suas atitudes espontâneas perante o real.
Então, entenda-se, como eu lia no texto de Weil, do indivíduo que optou pelo universal, mas que optou tal como ele é, e cuja decisão não o eleva imediatamente ao universal. Ou seja, o cara decidiu ser filósofo e naquele momento ele já passou a participar dessa busca da unidade e inseriu-se, inclusive, na unidade da história da filosofia. Bem, como diz Weil, né, não imediatamente, né, cuja decisão não o eleva imediatamente ao universal, mas para lá o conduz apenas no lento trabalho de conscientização sobre o discurso que ele é. Que ele é muito mais do que ele o possui. O uno só é no tempo, no sentido de só existe, né? Só se manifesta. O uno só é no tempo e no discurso e no múltiplo. O eterno só se mostra hoje, né? Ou no hoje, e nada é se não se mostra. Essa, como dizia, unidade da filosofia e da história da filosofia a nascer do próprio problema da unidade tem desdobramentos muito interessantes. Muitos esforços na história da filosofia, como eu dizia, partem implícita ou explicitamente desse problema, ou o supõem, enfim. Hegel inicia a sua lógica, e é mera casualidade eu mencionar um livro cujo título tem lógica, não estou fazendo nenhuma comparação com a lógica da filosofia de Weil, são esforços totalmente diferentes. Hegel inicia essa sua obra com um propósito razoavelmente simples de anunciar e complexo demais de realizar, que é o de deduzir da pura formalidade do pensamento a certas categorias fundamentais pela qual o pensamento se realiza, pelas quais o pensamento se realiza, pelas quais ele se verifica no sentido de mostrar-se válido, pelo qual ele alcança a realidade, pelo qual ele manifesta o espírito, pelo qual ele historiciza esse espírito e assim por diante. Esse esforço seria impossível sem que ele supusesse a universalidade de saída. Desde logo, desde o primeiro momento em que ele se atirou a essa investigação. E mesmo aqueles que no século XX, como falei há pouco, dei o exemplo de Deleuze, mesmo aqueles que buscaram, em alguma medida, negar-se a. Buscar, em alguma medida, negar a qualidade basilar da unidade, eles, mesmo eles, se heredaram com o problema da unidade da filosofia de forma muito particular. Vai já bem adiante nesta obra, após discutir a categoria Deus, né, dada a oposição da qual falei em vida anterior entre atitude e categoria, e como isso articula a própria unidade da história da filosofia, havendo recorrentemente, inclusive, aquilo que ele designa retomadas de categorias com sentidos os mais diversos, seja, por exemplo, para negar uma determinada categoria em certo momento histórico, como já veremos, seja para aprofundar uma categoria mais recente.
Depois de tratar da categoria Deus, Weil dedica um capítulo a uma das categorias que considero das mais interessantes na obra, que é aquilo que ele chama de condição. Ele, após refletir sobre o modo como o conceito, a categoria Deus, a categoria como um modo pelo qual você articula todo o pensamento, o modo pelo qual tu vais compreender o conjunto da tua experiência à luz de certa universalidade. A categoria Deus, para ele, apresenta uma unidade entre sentimento e aspiração à racionalidade, à proporcionalidade e assim por diante. E realiza, portanto, várias das aspirações humanas mais fundamentais. A esperança, digamos que se completa, se realiza perante esse grande outro que é Deus. Um outro que, como dizer, responde a todos os aspectos problemáticos da existência racional, a todos os problemas gerados pela busca da universalidade, da formalidade. Então, vai notará que quando filósofos começam a negar a categoria Deus, com essa categoria se perdem vários dos elementos fundamentais da própria atividade filosófica em geral, que haviam se estabelecido com absoluta segurança até aquele momento histórico, que em grande medida ele fará coincidir com o momento histórico em que ele vivia e no qual ele publicou Lógica da Filosofia, que, recordem-se, é de 1950. Ele dirá, página 290 da edição nacional, após esse rechaço da categoria Deus, o homem está em casa no mundo. Ou antes, o mundo é tal que, se ele não pode criá-lo, né, se o indivíduo não pode criá-lo, nem criar dentro dele, pode transformá-lo no intuito de estar em casa dentro dele. Bom, para quem está habituado a certas discussões acerca de modernidade, é imediato ler isto e entender que ele está falando desse impulso moderno, fáustico, prometeico de submeter a natureza, de tomar o mundo histórico como o único palco de ação que deve abranger tudo mais, num projeto geral de culturalização de tudo que existe, de fazer tudo ser apenas uma marca da ação humana e assim por diante. Então, é um atirar-se à atividade de que ele está falando aqui. Por quê? Como ele prossegue dizendo, não existe conhecimento objetivo, mas o homem pode adquirir conhecimentos úteis à vontade. E mesmo essa utilidade não é algo objetivamente válido. Ela se constitui no processo de instalação no mundo. Não se pode dizer o que é a utilidade. Lembre-se, a formalidade foi perdida. A busca de universalidade foi proscrita. Sabe-se apenas o que é útil. E prossegue mais adiante. A realidade dessa vida que afastou, né, a categoria Deus e com ela perdeu muito do impulso de buscar a universalidade, a formalidade,
a coerência das proporções, a realidade dessa vida é o trabalho. Realidade não apenas para nós, como era o caso nas atitudes da certeza, da discussão, do objeto, que são categorias de que ele tratou anteriormente, mas a própria vida. Toda reflexão é supérflua se não serve ao progresso do trabalho. Toda filosofia que busca apenas a compreensão é absurda. A questão do sentido não tem sentido. O homem se encontra em uma natureza que o condiciona e é condicionada por ele. Ele compreendeu que, por trás de todas as palavras grandiosas, está a luta contra a natureza, pois a natureza já não é o cosmos, onde o trabalho humano tem por fim satisfazer as necessidades ou aos desejos que fazem parte da natureza ou derivam dela. Tanto quanto o resto, o trabalho não tem fim e as necessidades e os desejos do homem são apenas condições condicionadas. Daí, ele designa esse modo de encarar essa atitude como própria a categoria da condição, que tudo passa a ser visto sob um aspecto de mera casualidade gerada por este processo, aquele outro processo, por um certo padrão de causas que pode agradar a determinado grupo ideológico ou a certa corrente científica. E é sobretudo acerca da visão de mundo cientificista que ele tratará, que ele criticará, inclusive, que ele tratará aqui para mostrar a sua insuficiência diante do conjunto do real, já que a ideia de unidade, de universalidade, de formalidade acaba preterida e com ela, em grande medida, a própria filosofia. Ora, se é assim, e essa é uma conclusão que não está em nenhum momento clara, fica no horizonte, mas não é enunciada no livro, se é assim, é o caso então de que, no processo de busca da unidade, a própria filosofia acabou criando uma categoria que reduz todas as buscas da unidade a meros condicionamentos, que podem ser assim denunciados como historicamente moldados assim ou assado, mas que nada possuem de intrinsecamente impositivo ou, para utilizar o termo de que eu falava há pouco, necessário. Então, grande parte da filosofia realizada segundo a categoria da condição, grande parte do que se chamou filosofia a partir do século XIX foi feita assim, do marxismo ao desconstrucionismo. Nós nos preocupamos mais em aclarar a natureza, menos em aclarar a natureza das coisas e mais em esclarecer o que faz com que nós vejamos as coisas de uma certa forma, ou seja, o que nos condiciona para tal. Portanto, são filosofias realizadas pelo fulcro, pela categoria da condição. Assim, a própria filosofia, como eu dizia, gera filosoficamente uma alta negação de suas próprias bases. E a filosofia, no entanto, prossegue. Ela não cessa nessa negação. Né? Na página 317, diz, a filosofia é histórica e se compreende como histórica. Ela é necessária porque, e somente porque, o homem ainda não se confunde com a ciência. E na medida em que ela alcança seu fim, torna-se supérflua.
A metodologia servirá até o dia em que a luta com a natureza tiver se tornado o único conteúdo da consciência. Metodologia, no sentido aqui amplo, mas mais especificamente referindo-se a esforços limitadamente científicos de articular conhecimentos úteis, como ele dizia antes, acerca da realidade. A metodologia servirá até o dia em que a luta com a natureza tiver se tornado o único conteúdo da consciência, seja porque o homem analisa as condições para tornar possível a modificação delas, seja porque ele contribui para essa modificação como fator natural e, ao mesmo tempo, social. Nesse íntere, guia-o a filosofia. Partindo do ideal do homem cujo único interesse é o da sociedade, cuja única particularidade é a de sua função, ela, a filosofia, indica ao homem suas imperfeições e os meios de remediá-las. Foi algo a que aludi no vídeo anterior, ao que ele discute na introdução do livro, a saber, o fato de que certos modos de compreender a vida acabam sendo partilhados no meio social como algo que ele não chama diretamente, mas poderíamos chamar simplesmente de cosmovisão, e que justamente no momento em que o indivíduo vê brechas entre essa cosmovisão e aquilo que ele experimenta do real, e na medida em que o faz, busca novos padrões de formalidade que podem deglutir aquela cosmovisão comunitária, bem, aí ele se lança à filosofia, à pesquisa filosófica. Aí, de fato, ele está imergindo na luta contra a violência. Do contrário, ele sucumbiria ao consenso violento da comunidade. Por isso essa terminologia que ele emprega aqui, no sentido de o indivíduo primeiro ter existido na medida em que tinha certa função na sociedade, na comunidade. Mas ele parte disso, né, quando há essa ruptura, a filosofia, indica ao homem suas imperfeições, as imperfeições da sociedade e os meios de remediá-las. Fornece-lhe, assim, sua moral. E ele elenca alguns desses elementos que seriam muito particulares para discutirmos aqui. Esse, portanto, é um exemplo muito forte, muito interessante da validade das teses fundamentais de Henrique Weil acerca da existência de uma lógica da filosofia em torno da busca da unidade como formalizações sucessivas, como categorias de atitudes de base com seus rechaços de categorias e com suas retomadas de categoria e com uma articulação perfeita entre a busca da unidade, a unidade da filosofia e da história da filosofia, inclusive no momento em que a própria filosofia elabora uma categoria, a de condição, que nega a ela própria os seus direitos. Isso é extremamente interessante. E, sobretudo, como essa mola, mais uma vez, impulsiona o filósofo a novas necessidades. Do contrário, a filosofia teria acabado. O que é um problema muito interessante, do qual, em outras partes da sua obra, não só nesse livro, na
sua filosofia política também, Henrique Weil trata. Muito antes de se falar de fim da história, no sentido que hoje se emprega, ou já não se emprega tanto o termo como se empregava há 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos, desde o início, pelo menos, da década de 90, Weil já empregava o termo referindo-se a esse problema para o filósofo no século XX. É muito grande a tentação, depois de grandes formulações, como de grandes sistemas, como, vamos dizer, o de Santo Tomás de Aquino, o de Kant, o de Hegel, o de Heidegger. É muito grande a tentação de estarmos numa altura histórica em que absorvemos tudo isso e, de alguma maneira, pensemos, ok, não terá a filosofia, em certo sentido, alcançado seu fim? O que é preciso fazer ainda? E Weil não diz, mas eu o direi para encerrar este vídeo. Essa tentação, mesmo quando não está formulada, está na origem de muito daquilo que chamei, em texto que está disponível no meu site, e também a que me referi no vídeo anterior, que chamei de cansaço da filosofia. Muitas pessoas, departamentos universitários inteiros ao redor do mundo, sentem o peso da altura histórica em que estamos. Muita filosofia de altíssima envergadura já foi feita, foi documentada, chegou até nós, estão aí livros e mais livros e mais livros, e não param de ser publicados novos livros todo dia. Há gente que acha isso uma maravilha. Eu, quando me dei conta seriamente disso pela primeira vez, fiquei desesperado. O que é possível fazer diante disso? A opção mais fácil é, de alguma maneira, assumir que a história da filosofia acabou e que nós podemos apenas, como diz a expressão conhecida, apenas nos contentar com ficar sobre ombros de gigantes. E aí fazemos graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência sobre certo filósofo, sobre certa ideia, sobre certa época da filosofia e assim por diante. Isso, a meu ver, implica o fato de que o peso dessa altura histórica obriga-nos hoje a só nos dedicarmos à filosofia, em último caso, por necessidade de continuar vivendo. É preciso, então, olhar para esse passado sem nos angustiarmos, por um lado, mas sem, por outro lado, nos acomodarmos esfuziantes como meros comentaristas rabínicos. Inclusive, há aquela observação muito interessante de George Steiner acerca da obra de Karl Marx, que seria uma obra tipicamente rabínica. Tudo o que ele fez foi comentário de alguma coisa. Comentário a certos economistas ingleses, comentários a certos revolucionários alemães, comentários a certos teóricos políticos, comentários a Hegel, a isso, aquilo, outro. É uma literatura filosófica, ou pseudo-filosófica, se quiserem, talmúdica, vamos dizer assim. Então nós temos
esse problema. Nós não podemos nos contentar com isso e não podemos, por outro lado, apenas nos desesperarmos. Ó céus, o que farei diante de tudo isso? Pois bem, esta obra de Henrique Weil, Lógica da Filosofia, tem um grande poder de clarificação dessa altura histórica, justamente porque, através das várias categorias que ele distingue, que não tem nada a ver com com o uso que se costuma dar na história da filosofia, sobretudo a partir de Aristóteles ou de Kant, a categoria no sentido lógico, né, ou transcendental, o modo como ele nos faz ver essa unidade do exercício da filosofia e da história da filosofia através de diversas categorias nos permite, de alguma maneira, refazer a bagagem e seguir viagem novamente, se notarmos que, em nosso caso, fazer filosofia é algo necessário. Eu acredito que eu, modestamente, pessoalmente, tenho esbarrado em alguns problemas que tornaram necessário para mim certo esforço filosófico. Eu acredito que, em sentido mais amplo, o Brasil hoje é um lugar privilegiado para se fazer filosofia, mesmo em meio a tantos problemas, tanta desgraça. Há muitos elementos de nossa história, há muitas características sociológicas do nosso povo que nos predispõem a articular alguns problemas que foram pouco articulados, talvez, por outros filósofos. Por quê? Porque para eles isso não era necessário, para nós é. Pois bem, para mim a lógica da filosofia serviu para ter um pouco mais de segurança no tratamento dos problemas que me interessavam. Sobretudo porque alguns desses problemas, conforme eu venho discutindo nos últimos anos, nas aulas já encerradas, mas estão disponíveis para quem quiser adquirir, ter acesso, nas aulas de convívio, né, que teve 3 módulos, a rigor 3 cursos interligados, vários daqueles problemas eram e são desafiadores para mim, são problemas que para muitos sequer parecem filosofia, já que filosofia para a maior parte das pessoas é ficar falando de termos que foram empregados ao longo da história da filosofia, soar de uma certa maneira, inserir-se em determinada corrente de discussão. Bom, deixa claro que simplesmente não é o caso. Todos esses elementos são acessórios e são até dispensáveis e, em grande medida, são até antifilosóficos. Pois bem, já estou me estendendo mais do que devia. Inscrevam-se no curso. A primeira aula é nesta quinta-feira, dia 13 de novembro. E iremos tratar no primeiro mês da introdução da lógica da filosofia. O projeto é ler o trabalho inteiro ao longo de 6 meses. Espero que vocês se empolguem para levar adiante essa leitura comigo, que é uma leitura com vários elementos de investigação. Se observarem, vários dos elementos que mencionei aqui não são elementos que estão na obra de Weil, mas que me surgiram em outras oportunidades e que se relacionam com a obra de Weil. De outros problemas também tratarei para exemplificar muito do que é discutido nesse livro. Enfim, espero que se empolgue. Sei que já tenho um grupo suficiente e muito disposto pelas respostas que tenho recebido. Um grupo de participantes, portanto, entusiasme-se, né? Vamos ler Henrique Weil. Esse cara é muito grande e ele pode nos ajudar muito hoje
em meio a tanta bagunça intelectual, em meio a um verdadeiro cansaço frente ao mundo da cultura e frente também a um autocontentamento embasbacado com certas modas, né? Ele nos ajuda a evitar tudo isso. Espero vocês na aula. Até mais.